Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos hoje ler capítulo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis, capítulo muito importante para nós lermos. Muitíssimo importante. Que nos diz a palavra de Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-lo bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá mais restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Arfaxade 500 anos. E gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos e gerou a Peleque. E viveu Eber depois que gerou a Peleque 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleque depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu depois que gerou a Serugue 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã
estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram todos os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, amados, eu estive, inclusive, pregando recentemente na igreja do meu amigo, o pastor James Monteiro, e culto de missões, e eu estava dizendo que Jesus é a luz do mundo, porque Jesus, ele veio para salvar toda a criatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E acontece que Jesus também, diz o texto sagrado, comprou para si povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Ou seja, Jesus, ele veio para salvar a todos. Jesus, ele veio para salvar a todos. Né? E acontece que eu estava explicando, baseado no capítulo, tanto o capítulo 10 de Gênesis como o capítulo 9 de Gênesis, a gente percebe que toda a raça humana, ela está, obviamente, geneticamente ligada umas às outras. Porque depois que os filhos de Noé saem da arca, Sem, Cã e Jafé, nós já vimos que os descendentes de Sem, eles ocupam a região asiática, desde as praias do Mediterrâneo até o Ocidente Índico, ocupando a maior parte do território entre Jafé e Cã. E aí os filhos ou os descendentes de Cã se estabelecem na África, no litoral mediterrâneo, da Arábia e da Mesopotâmia. E os de Jafé, eles ocupam o que a gente tem hoje no mundo moderno, não é? A Europa, não é? Que é basicamente onde os filhos de Jafé deixam a sua progenitura, a sua descendência. Tudo irmão. A gente vê que é tudo irmão. Há quem diga que, pelo fato de o planeta, né, as partes secas, que divide as Europas, os continentes, ter como se fosse uma peça de quebra-cabeça que dizem que se juntando encaixa. Eu não sou especialista em geografia para afirmar isso.
Também não tem um relato bíblico do que possa ter acontecido, além do dilúvio, que ocupa toda a terra, depois as águas baixam, e eu não sei até a que suficiência baixa ao ponto de uma parte e outra estar seca. Né? De repente Deus baixou, mas não baixou tanto. Deixou que boa parte da água continuasse cobrindo a terra. Né? E só deixasse seca aquelas porções que ele quisesse fosse habitada. Porque antes do dilúvio, né, certamente existia os dinossauros, certamente existia árvores gigantes, tudo muito grande, tudo muito grande. Eu não acredito nessa teoria de que aconteceu a era do gelo. Não acredito, não tenho respaldo bíblico para isso. Que veio o meteoro e, puf, pá, exterminou com os dinossauros. Não acredito nisso. Não tenho respaldo bíblico para acreditar nisso. Né? O que nós temos registrado na Bíblia é uma evolução da mentalidade humana, porque quando os homens pegam tijolo para fazer essa estrutura da Torre de Babel, a gente percebe que era uma estrutura a rochedo, né? Como a gente vê ainda no Egito as pirâmides, e como nós vimos nos capítulos anteriores, Deus dando aos homens a sabedoria para criarem as próprias ferramentas. Tudo isso destrói a teoria da evolução darwiniana, né? E qualquer outro teórico aí que alude que o homem veio da água, que era um animal aquático, um mamífero, e passou para a terra, e apareceu pata, e depois foi evoluindo, e se transformou no macaco, e aí tornou-se um animal em evolução para chegar ao que tornou-se o ser humano. Eu não acredito nisso, eu não tenho respaldo bíblico para isso. E eu sou homem da ciência, e a minha ciência é a ciência da fé. Hã? Pois bem, o que eu quero dizer é que os homens ocupam, a gente acabou de fazer uma narrativa aqui, baseada inclusive em respaldo de editores bíblicos. Essa narrativa que há pouco eu fiz, são os editores da Bíblia de Estudo Pentecostal. E que basicamente, para eles registrarem isso nas páginas de comentário e na página 47, sobre a origem das nações, eles já beberam de fontes arqueológicas, de fontes históricas, de fontes geográficas, enfim. É por isso que a gente traz como respaldo histórico-arqueológico para dizer que a raça humana ela é uma só. O que diferencia é exatamente a sua ocupação geográfica. Alguns vieram para um lugar mais quente, outros foram para um lugar mais frio. Não é? Eu sou normalmente mais escuro da cor, mas por não estar levando muito sol, eu estou mais claro da cor. Não é? E aí, isso vai impregnando na genética da gente, até que isso vai fazendo algumas alterações em nosso organismo.
você que, por exemplo, não leva sol, fica faltando para o seu organismo vitamina D, e isso altera a sua composição, seus hormônios, porque quando falta vitamina D, você sofre pela ausência desse neurotransmissor, e isso vai gerando o que a ausência dele causa. Isso vai alterando. Isso mexe no seu DNA, isso vai mexendo. Então, na história dessas ocupações geográficas, isso acontece na raça humana. Por isso que nós temos pessoas de pele mais escura, de peles mais claras, pessoas com os olhos mais puxadinhos, com os olhos menos puxadinhos. Nós temos pessoas com alterações fisiológicas diversas. Diversas. Não é? Mas todos nós viemos lá da semente de Adão, que sobrevive o dilúvio por conta da entrada de Noé e seus filhos e suas respectivas esposas, como a gente viu no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10 de Gênesis. E o capítulo 11 não é diferente. No capítulo 11, os homens, inclusive, estão mais acessíveis geograficamente, e por conta dessa acessibilidade, eles agora querem manter-se perpetuamente assim, próximos, juntos. Porque percebem que a Terra é grande e que seus descendentes estão se dispersando, né? E com essa dispersão na mentalidade deles, poderia acontecer alguma situação problemática, por desconhecer o mundo, obviamente, por completo. E por outras razões. E por outras razões. A gente observa que eles disseram aqui, aí está o problema maior deles. Aqui está o problema maior deles. Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ora, isso contraria o princípio divino, que a ordem dada antes disso aqui era que eles deveriam povoar e encher a terra, não ficar aquilo ali agrupado naquele conglomerado restrito geograficamente. A ordem de Deus era para encher a terra. O problema está em contrariar o divino. O problema está em ir contra o propósito de Deus, a ordem de Deus, o mandamento de Deus, o querer de Deus, o ideal de Deus. O problema está todo aí. Eles quiseram unificar-se para que não se espalhassem sobre a face da terra. Aí o Senhor resolve confundir as línguas para que eles obrigatoriamente se dissipem, se dispersem, para que haja uma dispersão. E aí o intento divino ser consumido, ser realizado, ser concretizado. O problema todo está em querer contrariar os princípios de Deus. Eu já disse em outro momento que quando nós contrariamos os princípios divinos, nós atraímos para as nossas vidas demonização. Eu digo muito isso quando me refiro à necessidade de obedecer à palavra, de viver o evangelho, de viver os princípios
estabelecidos por Deus, seja ele qual for, moral, religioso, né, ou devocional, porque basicamente os princípios de Deus são morais, né? Envolve comportamento, envolve ação, envolve reação, envolve relacionamento. Mas todo ele tem um quê de moralidade, porque é o refletir Deus. É o refletir Deus. No caso aqui, era de querer contrariar o divino, né? E observe que mais cedo ou mais tarde, como acontece depois, o ser humano é danado. O ser humano é danado. Só que Deus depois vai destruir tudo isso. Deus vai acabar com tudo isso. Porque a glória dele ele não dá a ninguém. Os homens querem entende, amados? Deixa eu dizer aqui para vocês, transformar o que existe dentro dele maior do que quem o criou. Maior do que quem o criou. O homem confunde as coisas, o ser humano confunde as coisas, o ser humano torce as coisas. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 1, que o que se conhece de Deus se manifesta em nós. Então, todo ser humano, por mais que a gente escute dizer que fulano é ateu, ele acredita que existe uma grandeza, uma soberania, um ser poderoso. Ele acredita que existe algo maior do que ele. O ser humano acredita. Aí, eu sou ateu, não creio em Deus. Tu crê em alguma coisa maior do que tu. Eu tenho uma pessoa que eu chamo ele de tio ainda, porque ele casou-se com a minha tia, passou um tempo casado com ela. E ele se nomeia ateu. Aí faz um tempo, eu encontrei com ele. Ele foi visitar, né, a gente, que a relação continuou boa. E eu me lembro que o mais novo entregava a literatura a ele. Ele disse, eu não creio nisso, não. Não, eu vou pegar, mas não creio nisso, não. Passou-se o tempo, encontrei com ele alguns anos atrás. E ele disse, mas Amaro, rapaz, não é que eu me vi numa situação que eu digo, rapaz, eu não vou chamar por Deus porque eu não acredito nele. Mas ele disse assim, quase que eu chamava por Deus. Eu disse, por que você não chamou? É porque eu não acredito nele. Entende? Nega por vontade própria. Mas dentro do ser humano, todo ele, Paulo diz, em Romanos capítulo 1, todo ser humano é inexcusável, porque o que se sabe de Deus se manifesta no homem. Se manifesta no homem. Então, essa grandeza que existe em nós, o homem quer transformar-se nela. Essa grandeza que existe em nós, que é o Espírito, que é o fôlego da vida, que é o que nos tornou imagem e semelhança do divino, que é o que nos torna imagem e semelhança do divino, o homem quer fazer com que ele seja esta grandeza, coisa que nunca vai acontecer. Coisa que nunca vai acontecer. Quem pensou assim, que era um querubim, foi expulso do céu. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí quando eu digo a você que o homem é danado, é parado, e ele até vai tentar, porque o homem começa a constituir para si reis. Começa a constituir para si reis. Os homens se proclamam reis. Não é? Os homens se proclamam reis. Os homens querem exercer o domínio sobre outros. E aí nós temos a escravatura. Nós temos hoje, não é, a classe patronal. Aí você diz, mas pastor, os patrões querem ser reis, mas exercem um domínio sobre as pessoas.
de escravidão, inclusive. Nós temos os monarcas, não é? Temos os monarcas, temos, enfim, as classes dominantes, supostamente dominantes, porque existem os subalternos, não é? Isso é o homem tirando dele a grandeza e, ao mesmo tempo, se revestindo dela e se achando um Deus. Se achando um Deus. Tem médicos que se acham Deus. Tem juízes que se acham Deus. Não estou falando de nada que esteja acontecendo no Brasil, não, viu, irmão? Estou falando, não associa isso à política, não, porque antes disso, os homens já se acham Deus, que tem o poder da caneta e o poder do bisturi, se acham Deus. Hã? Isso independente dessa polarização política que está acabando com o Brasil. Isso não leva a nada. Se um dia Deus me permitir ter acesso a esses poderes, meu intuito vai ser de conciliar, de puxar a brasa para a sardinha do povo, de defender os interesses do povo, de trabalhar para o bem comum. Pegar fulano, pegar ciclano e dizer, ó, o que é que o povo quer? Você está defendendo isso em função de você ou em função do povo. Seja do que lado for, se é a direita, se é a esquerda, não, vamos pensar no povo brasileiro, vamos pensar nas pessoas. O sistema fica para depois. Os interesses de seja lá quem for, fica para depois. Interesse de partido, interesse de movimento, interesse de seja lá quem for, fica para depois. O que é que atende ao povo? Meu intuito é esse. Será esse. Hã? Será esse. Mas os homens ficam assim, e ainda hoje é assim. O que Deus faz? Deus pega, confunde as línguas, e aí surge agora as línguas que a gente tem na época de hoje, e que são línguas criadas nesta época aqui. Algumas já entraram em escassez, em extinção, como muitos dialetos, ou idiomas, dialetos não, de idiomas brasileiros, como ainda sobrevive, se não me engano, o Tupi-Guarani ainda sobrevive, mas há outros idiomas que não existem mais no Brasil, que aí passou a nomenclatura de dialetos por causa da colonização portuguesa, pela colonização europeia. E aí o Brasil tornou-se esse país miscigenado de povos e de línguas, porque os povos originários, antigamente chamados de índios, muitos foram exterminados, muitos foram mortos, e não só no Brasil, como em outros lugares. Porque o homem chega com essa ideia de grandeza, de domínio, de monopólio e implantação da sua cultura, com essa sua invasão territorial, quando foram revestidos de poder pelo sistema que ele mesmo criou, o homem. E aí estudar história é importante por causa disso, para aprender essas coisas. Porém, a história que conta é toda ela distorcida. É distorcida não, é toda ela troncha. Ela torcida, distorcida não, é toda ela troncha. Porque quando dizem que fulano de tal descobriu o Brasil, que conversa é essa?
Que conversa é essa? Quando chegaram aqui as caravanas, as caravelas, já tinha gente habitando aqui. Já era ocupado o território brasileiro geográfico, já era ocupado. Já era ocupado. Entende? A história é torcida. A história é mudada. Não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E alguns que até tentam distorcer, ou seja, endireitar, também fazem as suas inversõezinhas. Faz as suas tronchurazinhas. Por isso que a Bíblia, estava dizendo a um rapaz no Uber, dia desse, a Bíblia é um documento histórico. Além de ser palavra de Deus, que tem mensagem de salvação, é um registro histórico do surgimento da humanidade, das civilizações, das nações, das ocupações territoriais. Entende? Porém, não há veracidade em muitos registros seculares. Nos registros seculares não há muita veracidade. E aí tem que apelar para a arqueologia, né? Para poder salvar alguma coisa de verdade. Pois bem, Deus confunde as línguas, e aí surgem os idiomas, né? Alguns deles, volto a dizer, já extintos, outros pela predominância econômica, política de algumas civilizações, seguiram com o seu curso, sobreviveram a muitas coisas, como os egípcios, o povo de Israel, né? Os gregos, né? E tantas outras civilizações, os romanos. E aí, quando eu digo povo de Israel, estou envolvendo aqui todo o conglomerado hebraico, né? Descendentes de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó e que gerou as 12 tribos. Com essa confusão das línguas, que acontece aí a dispersão, não é? Acontece agora que os homens, ainda nesse intento do endeusamento, pela grandeza de Deus que existe dentro deles, eles não sabem responder como é esta grandeza. Esse capítulo 11, que é referendado por Paulo lá em Romanos capítulo 1, mostra o quanto eles se distanciaram de Deus. Mostra o quanto eles se distanciaram de Deus. A exemplo dos que precederam o dilúvio, os que sucederam o dilúvio, passam, vamos ler em Romanos capítulo 1, a transformar a glória de Deus em imagem de homens, de répteis e de quadrúpedes. Vamos ler. Romanos capítulo 1. Louvado seja Deus. Versículos de número 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. É a grandeza que eu estava dizendo. É a soberania divina que se manifesta no homem. Por isso que todo ser humano sabe que existe Deus. Ele, de repente, não sabe definir. Ele, de repente, não conhece. Por isso que é a importância de evangelizar.
Por isso que é a importância de falar de Jesus, por isso que é a importância de tornar o Criador conhecido. E o propósito missionário, o propósito missiológico é este. Porque são as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Além dessa grandeza existente dentro do homem, que é o sopro de vida, existe a criação. E aí o homem conheceu Deus, não glorificou como Deus, nem deu graças, e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível, de aves, de répteis, quadrúpedes. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E assim sucessivamente, você lê aí, porque eu estou com medo que meu tempo acabe aqui na transmissão. Leia até o versículo de número 32. Você vai ver que isso que acontece, relatado por Paulo aqui em Romanos, é o contexto dos homens, tanto na era pré-diluviana, como agora no capítulo 11 de Gênesis. Os homens perderam o caminho de volta para Deus. Se afastaram tanto de Deus que perderam o caminho de volta. A história secular diz, e o texto sagrado nos mostra em Josué, que o pai de Abraão era idólatra. Porque na Mesopotâmia se levanta um rei chamado Ur-Namur, que constrói uma estátua para ele, para que os povos da Mesopotâmia o adorem. Já diz a arqueologia que os homens nessa época adoravam a deusa Lua e ao deus Sol. Um chamado de Nanar, outro de Ningal. Não é Mingau, não é Ningal. Aí os homens foram criando deuses para si. Imagens do que havia no céu, na terra, no mar, em tudo que é canto. Perderam o caminho de volta. Ficaram cegos. Aí quando a gente vai ver, no capítulo 12, Deus chama Abraão. Mas isso é episódio para o próximo programa. Mas é importante você entender que esse capítulo 11 de Gênesis é respaldo para o que vamos ler e abordar a partir do capítulo 12, que é o surgimento do povo de Israel. Conforme Atos capítulo 15, que é... Eu não vou dar esse spoiler agora não, mas eu já vou dar esse... Eu tenho que dar esse spoiler. Já é Tiago tratando do que acontece no capítulo 12 de Gênesis. Deus formando para si um povo. Porque até então é tudo só gentil. Aqui até então é tudo gentil. Gentil com O. É uma raça só. Do jeito que observe. Diz o texto do versículo 1. Era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 6. Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Era todo um povo só. Porém, contrariar o princípio divino. E quando se contraria o princípio divino, aí, meu amigo, o Eterno toma providência. Vai de encontro a Deus, se dá mal. Que fique pelo menos essa mensagem. Quem vai de encontro a Deus, se dá mal. E de encontro a Deus é de encontro aos seus princípios, às suas verdades, aos seus valores, à sua vontade. Então procure coadunar sua vida à vontade de Deus para que você seja feliz, para que você viva bem. Amém?
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.